Sumária! Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Bom dia, sensei. E todos os amigos aí de tatame. Hoje o tópico é um tópico porradeiro, cara. Aqui é o Ninos e hoje a gente vai falar sobre profissão karateca. You win. Perfect. Bom, tudo começou, cara, pra mim pelo menos, né, na minha vida, tudo começou quando eu era moleque lá naquela cidadezinha. O meu pai, ele tinha faixa preta em judô, né? E a gente cresceu assim, sabendo disso, porque tinha o kimono do meu pai em casa, tinha a caixinha dele com as faixas, tudo, né? Então era uma coisa que pra gente quando era criança, saber disso era uma coisa de muito orgulho, né? Dois meninos, eu e meu irmão, tal. Ah, nosso pai é faixa preta em judô, né? E aí quando eu fiquei um pouquinho mais velho assim, devia ter ali meus 10, 11 anos, né? Eu perguntei pra ele sobre a história, né, de como ele se tornou faixa preta em judô, né? E é uma história legal, cara. É uma história interessante que meu pai me contou. Basicamente, pra resumir bem a história, eu acho que vale a pena ser contada essa história, ela é interessante, cara. Quando meu pai era molecão, assim, devia ter os seus 15 anos, 14, 15 anos, ele morava em São Paulo, em Santo André, na periferia de Santo André. E ele me contou que ele trabalhava numa lavanderia de uma família de japoneses. Japoneses mesmo, primeira geração. Ele me contou que era um marido, a esposa e dois filhos, né? E o pai já era um japonês um pouco mais velho, assim, e ele não falava quase nada de português. Quase nada mesmo. Tipo, duas, três palavras ali só. E os filhos também falavam pouco português, né? Mas já falavam mais do que os pais. E ele me conta que ele trabalhava nessa lavanderia, então lavava roupa, dobrava, tal, né? Enfim. E ele me disse que no fundo da casa eles tinham um pequeno dojo, cara. Pra quem não é das artes marciais, dojo é um lugarzinho onde as pessoas treinavam, né, as suas artes marciais antigamente. E no Japão isso era muito tradicional, né? Muitas famílias mais tradicionais ali tinham dojos, né, em casa ou talvez na vizinhança tinha um dojo ali, né? Que era um lugar onde as pessoas iam pra treinar as artes marciais, judô, karatê, né? E eles tinham lá um dojo na casa desses japoneses, né? E aí meu pai me contou que às vezes ele tava ali trabalhando, dobrando roupa, né, fazendo as coisas, colocando roupa pra secar, passando alguma roupa e tal. E ele via ou ouvia lá no fundo o pai treinando com os filhos, né? O judô no dojo, assim. E ele disse que ele ficou fascinado com isso, cara. Ficou fascinado. E aí ele pediu pra participar, pra poder treinar com eles, né? E ele disse que eles não aceitaram, porque ele não era japonês, né? Era uma coisa, imagina, onde já se viu um brasileiro ali, né? Não é nem da família, nada, um moleque que quer treinar com eles. E disse que ele insistiu assim. E eles sempre negavam, né? Aí ele me contou uma história, ele me disse assim que o sabão em pó naquela época vinha em uns sacos, como se fossem uns sacos de pano assim. Sacos brancos de pano, onde vinham o sabão em pó para poder lavar as roupas da lavanderia, né? E esses sacos, depois que acabava o sabão em pó, eles não tinham uso para esses sacos, eles descartavam ou transformavam em pano de limpeza, né? E ele disse que ele foi pegando esses sacos e ele costurou um próprio kimono, cara. Ele começou a ver como é que era o kimono dos caras e ele costurou o kimono dele feito de saco de pano ali de sabão em pó, né? Fez a faixa dele também, costurou uma faixa, fez uma faixa pra ele. E ele disse que um dia ele apareceu lá no dojo com esse kimono e com a faixa, né? E disse que eles riram dele assim, né? Tipo, tiraram sarro dele e tal. Mas ele não arredou o pé, ele falou: Não, eu vim pra treinar, eu quero aprender, eu vejo vocês treinando aí, eu acho que sei lá, né? Eu quero treinar, eu consigo treinar e tal. E aí eles falaram: Ah, você quer treinar? Então tá bom, então entra aí. E disse que eles deram uma sova nele, cara. Deram uma surra nele lá dentro, assim, né? De judô mesmo. Jogaram ele no chão, derrubaram ele, tudo, né? Acabaram com ele lá. Pensando assim: Bom, agora esse moleque vai aprender, né? Não vai mais encher o saco. Pois ele voltou, cara. Ele voltou, ele falou: Rapaz, eu fiquei uma semana com dor, assim, não conseguia nem me mexer. Mas depois que isso passou, eu voltei lá. E fui insistindo, assim, até que eles falaram: Tá bom, tudo bem, vai. Ele não vai desistir, né? E resolveram treinar ele lá. Então ele disse que ele treinou com esses japoneses até pegar a faixa preta, né? Que tinha em casa e tal. Então é uma história que eu acho legal, assim.
E quando meu pai me contou essa história, despertou dentro de mim uma vontade muito grande também de praticar artes marciais, sabe? Então a gente morava nessa cidadezinha e, como eu te disse, cara, cidade pequena, tudo pertinho, né? E aí, eu acho que uns 5 quarteirões abaixo de casa, tinha um projeto da prefeitura da nossa cidade que era de judô grátis para as pessoas, né? Principalmente para jovens e crianças. Então meu pai matriculou a gente lá. Chamava-se AFUP, eu nunca esqueci. AFUP. Ele matriculou a gente na AFUP e a gente começou a praticar judô, né? O mestre era um mestre japonês também, tinha bastante gente, bastante criança lá, era muito legal, assim. Tinha bastante. Era um projeto também para crianças de baixa renda, né? Para tirar das ruas e tal. Então tinha bastante criança lá de baixa renda, assim, eu me lembro. E aí o, o sensei, assim, às vezes doava um kimono, né? A galera fazia uma vaquinha e comprava uma faixa pra essas crianças. Então era muito legal, era, assim, era um senso de união ali bem legal, cara, né? Então eu e meu irmão fomos lá aprender o judô. Beleza, então meu pai ia com a gente, levava a gente lá, né? E deixava a gente lá lutando. E aí, cara, conforme a gente foi pegando amizade com as pessoas lá, o sensei, né, que era o mestre, ele descobriu que o meu pai era faixa preta em judô. Só que já fazia muitos anos que meu pai não lutava mais, né? E aí o sensei o convidou pra fazer uma aula, né? E aí eu me lembro, cara, esse dia, nossa, foi um dia muito legal, assim. Foi a primeira e acho que a última vez que eu vi meu pai de kimono, né? Então ele colocou seu velho kimono, assim, a sua faixa preta e desceu com a gente até o treino, assim. E eu me lembro do meu pai, cara, dando ipom na galera, assim, jogando a galera no chão, né? Aquele golpe que você joga o seu oponente por cima do ombro no chão, né? Eu lembro dele jogando a galera, os molecão mais velhos, assim, fizeram fila pra tentar derrubar ele e ele não caía, cara. Não caía, assim. Meu pai jogava os moleques por cima do ombro, dava rasteira, tudo, né? E não conseguiram derrubar o velho, cara. E eu me lembro que depois que a gente voltou pra casa, assim, né, todo orgulhoso, nossa, nosso pai e tudo, né? Aí eu lembro que a minha mãe teve que fazer umas bolsas de gelo, assim, pra pôr no ombro dele, né? Pra pôr no joelho, tudo que ele tinha tendinite, bursite, assim, nossa, acabaram com o velho. Mas são histórias legais, cara, e isso me fez apreciar muito mais, assim, o mundo das artes marciais, né? Aí depois do judô, a gente ficou mais um tempo lá, depois acho que a FUP fechou, eu não me lembro, a gente parou de ir, enfim, a gente parou de treinar lá, mas eu continuei com essa vontade, né? E aí quando eu mudei pra cidade grande, cara, eu tava numa vibe muito de Kung Fu, assim, filmes de Kung Fu, sabe? Principalmente do Bruce Lee, Jack Chan e tal. E aí eu comecei a praticar Kung Fu na cidade grande, fui subindo de faixa, fui até a faixa azul. Aí eu sofri um acidente de moto, tive que parar por mais ou menos ali um ano, assim. E aí depois a vida foi indo, parei, né? Aí depois teve um tempo também, depois do Kung Fu, alguns anos depois, que eu conheci um pessoal que treinava Taekwondo. Foi super massa, treinava Taekwondo com eles também, foi bem legal, cara. E aí a galera foi se dispersando, né? Já era uma galera mais velha, então foi ficando mais difícil de acompanhar os treinos, né? Família, trabalho. Então o pessoal acabou se dispersando, né? Mas foi um momento muito legal, assim. Foi um momento, a gente foi treinar, a gente teve um treinamento que a gente fez, que era um treinamento tipo na selva, manja? A gente corria na selva à noite, a gente treinava na cachoeira, treinamos no rio, foi bem legal, cara. Foi uma graduação de faixa, assim, que eu vou lembrar pra sempre, um momento bem legal também. Mas, não é exatamente sobre isso que eu vim falar hoje. Hoje eu vim falar sobre uma profissão dos videogames, que é uma profissão antiga, cara, muito mais antiga às vezes do que você possa imaginar, que é a profissão karateca. É, meu amigo. Desde as antigas, lá desde os anos 80, a gente tinha essa profissão nos games, né? Então a gente vai falar hoje sobre algumas personalidades karatecas dos games e de bônus totalmente de graça, sem nenhum adicional, você vai levar aí um bônus com mais alguns porradeiros dos games que eu gosto bastante. Hadouken! Onde tudo começou, cara? É claro que o mundo dos jogos é muito vasto, né, cara? Mas eu acredito que tudo começou lá em 1984, no jogo apropriadamente chamado Karateka. O Karateka, cara, ele foi lançado criado, né, por um cara chamado Jordan Mechner. O Jordan Mechner, cara, quando ele criou esse jogo, ele era basicamente um adolescente, mano. Se você não tá ligando o nome à pessoa, o Jordan Mechner é o cara que criou o Prince of Persia, velho. Também quando ele era bem jovem, né? O Jordan Mechner, ele era um moleque prodígio, assim, cara. Ele aprendeu programação ali logo quando moleque, né?
E já no Apple II, cara, ele já começou a programar seus primeiros jogos, né? Sendo aí o Karateka estando entre eles, né? E esse jogo, cara, se você nunca deu uma olhada no Karateka, cara, eu recomendo que você pause esse episódio ou veja depois no YouTube, porque ele é um jogo que, até hoje, ele é um jogo impressionante, sabe? Porque ele tava lidando ali com kbytes de memória, né, num computador, e o que ele conseguiu fazer ali, cara, é algo fantástico, assim. Né? No Karateka, você percebe que a movimentação do personagem era muito fluida, porque ele usava uma técnica chamada rotoscopia, mano. Onde basicamente ele tirava fotos de alguém ou filmava alguém se movimentando e depois desenhava os sprites por cima. Então ficava uma movimentação bem fluida, né? Então o Prince of Persia também ele se utiliza dessa técnica, né? Tanto que no Karateka, cara, ele disse que o pai dele usou o kimono, né? Ele fez o pai dele colocar um kimono e fazer os movimentos para ele poder fazer a rotoscopia. Como ele fez no Prince of Persia depois, né, com o irmão dele também. Tem inclusive alguns vídeos do Prince of Persia aí na internet, no YouTube, que você vê o irmão do Jordan Mechner vestido assim, correndo, pulando, fazendo os movimentos do Prince of Persia, né? Bem interessante, cara, uma história bem interessante, né? Bom, então o Karateka, ele começou lá em 1984, toda essa história de karatê nos videogames, né, cara? Lá, eu acho que não sei, o Karatê ele tava invadindo, né, cara, o ocidente nessa época, assim. A gente teve o Karate Kid, se não me engano, em 85 também, né. Então tudo naquela época ali, Karatê, Kung Fu, né, tava invadindo o ocidente e o Karateka foi meio que um reflexo disso, né, cara. O jogo gira em torno de um herói que não tem um nome, né, mas ele é um Karateka, claro. E ele tem que salvar a sua amada, né, das mãos de um vilão, enfim, que ela é abduzida por um vilão e ela tá presa numa fortaleza e tal. E você tem que ir lá resgatar ela, né, graças ao poder do karatê, claro. Bom, é um jogo bem simples, né? Bem simples mesmo, onde você tem que usar sua técnica de karatê pra bater e recuar. Então você dá um chute, aí você recua, deixa o inimigo dar um golpe, aí você tem que ler o inimigo, ele vai dar um passo pra trás, você avança. Então ele é um pouco estratégico, sabe? Não é simplesmente beat 'em up que você vai pra frente e aperta soco. Então ele é um jogo bem interessante, cara. Ele teve outras versões também, pra Nintendinho e tal. Mas ele é um marco na história dos games, né? Porque ele foi muito inovador na maneira como ele retratou o karatê como uma arte de combate já naquela época, lá nos anos 80, né? Então aí acho que foi onde realmente abriu a porteira pro karatê no mundo dos games, sabe? Bom, é lógico que a gente não pode deixar de falar de personagens icônicos, né? Como o Ryu e o Ken, por exemplo, cara. Então eu não sou o cara do jogo de luta, assim, eu não sou muito bom em jogos de luta, nunca fui bom em jogos de luta, sabe? Esse negócio de ter que decorar combos, sabe, cara, sequências muito longas, assim, realmente não é comigo. Mas, como eu já disse em algum episódio, eu amo jogos de luta, né? O universo dos jogos de luta, tudo que envolve jogos de luta me atrai muito, assim. Né? Eu gosto de ver a galera que sabe jogar de verdade jogando, isso é muito fascinante, cara. E quando eu era moleque, meu primeiro contato com Street Fighter, como eu já contei lá no primeiro episódio, foi com o Street Fighter lá no Turbo Game, cara. Né? Por algum motivo tinha um Street Fighter no meu Turbo Game e foi o primeiro jogo que eu me lembro de ter zerado na vida, assim. E um dos meus personagens mais fascinantes pra mim era o Ryu mesmo, né? Gostava muito do Ryu, assim, sempre gostei. Até hoje, acho que o Ryu, Sub-Zero, assim, são os meus personagens mais queridos de jogos de luta de todos os tempos, né? E o Ryu, cara, né? O que a gente tem que falar sobre ele? Ele é um dos personagens mais icônicos, ele é central na série Street Fighter, né, cara? Então, ele é um cara que vem do Japão, né? Que ele foi treinado pelo seu mestre chamado Guken. E ele tem um estilo de karatê um pouco mais americanizado, assim, sabe? Chamado Ansatsuken, né? É um estilo que incorpora técnicas de karatê e outras artes marciais também, cara. E isso fica demonstrado no jogo, né? Claro que o jogo é 100% fantasioso, mas você vê golpes ali de karatê, né? Golpes bem diretos mesmo. Tem também o desenho, né? Quando eu era criança, passava na televisão, não me lembro se era no SBT ou na Rede Manchete, o desenho do Street Fighter, cara. Nossa, mano. E que desenho maravilhoso, velho. Que desenho maravilhoso. Eu me lembro que quando passava esse desenho assim, eu me sentia mais velho, sabe? Me sentia mais adulto assistindo o desenho do Street Fighter. E quando tinha as lutas, então. E quando o Bison vira o Ken contra o Ryu, cara. Nossa, mano. Cê é louco, cara. Que desenho massa. Se você nunca assistiu, eu recomendo, viu, cara? Dá uma olhadinha no desenho do Street Fighter antigo, é muito, muito massa. Tem todos os personagens clássicos, né? E eu joguei mesmo pra valer, assim, o Street Fighter até o Street Fighter 2 só, o Turbo.
Então os personagens mais conhecidos pra mim são os personagens do 2. Do 3 pra frente, cara, tem muitos personagens novos pra mim, porque eu parei de jogar, sabe? Parei de acompanhar pra valer. Depois, eu só voltei no Street Fighter 4, cara. Mas joguei muito pouco também. Então, o Ryu e o Ken, eles marcam muito pra mim, porque foi os personagens que eu jogava bastante no 2, sabe? Bom, lógico, o Ken, né, já que a gente tá falando dele também, ele é o melhor amigo, né, e o eterno rival do Ryu também, né? Também treinou sob a tutela do Guken, né, o mesmo mestre do Ryu. A diferença, cara, é que o Ryu ele vem do Japão, né? E o objetivo dele em participar nos campeonatos é melhorar sua técnica, sabe? O Ken não, ele vem de uma família bem rica americana, né? Mas não é por causa disso que ele não se dedicou ao Ansatsuki na técnica dele, né? Bom, a personalidade dos dois é um pouco o que difere mesmo eles, né? Porque o estilo de luta deles é basicamente o mesmo, né, cara? Pelo menos até o Street Fighter 2 é basicamente o mesmo, assim. Porque eles treinaram o mesmo estilo sob o mesmo mestre, né? Mas o Ken, ele é um cara mais extrovertido, né, cara? Ele é um cara mais, como posso dizer, assim, mais boêmio mesmo. Ele quer sair à noite e tal. Ele é mais engraçadão, assim. Só que ele leva a luta dele também muito a sério, né? Então, os dois têm uma técnica que são fortemente influenciada pelo karatê, né? Então tem a disciplina dos dois, quando eles lutam ali, né? Eles levam a sério mesmo. É muito legal, cara. Muito legal. Os dois personagens que eu gosto muito, assim. E o Ken com aquele kimono dele vermelho, né, mano? Putz, era muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. A gente não pode também, cara, falar de Street Fighter sem falar da Makoto, né? A Makoto, ela é o personagem que tem o karatê mais próximo ali da realidade, que representa mais o karatê dentro do universo do Street Fighter, né? Enquanto o Ryu e o Ken, eles têm um karatê que é mais americanizado ali e tal, a Makoto, o karatê dela é mais puxado pro karatê tradicional japonês mesmo, né? É um estilo de luta chamado Rinkan, desculpa, é um estilo de luta chamado Hindokan karatê. É uma forma fictícia, né? Mas ele é bem brutal, bem direto, assim. Diferente do Ryu e do Ken, assim, que é uma luta mais à distância, né? Bastante Hadouken, Shoryuken e tal. Ela não, cara, ela vai bem pra cima mesmo, golpes muito fortes, diretos, de perto, assim. E eu joguei muito pouco com a Makoto, porque ela é uma personagem que, como eu disse, eu não sou bom no jogo de luta, né? E ela é uma personagem mais técnica, né? Você tem que saber mais o que você tá fazendo ali pra poder se dar bem com a Makoto. Mas é uma personagem que eu sempre gostei dela, assim. Inclusive tem alguns quadrinhos que conta a história dela fora dos quadrinhos, fora das lutas, assim, que é legal. Sempre tive vontade de ler também. Mas a história dela é bem simples também, cara. O pai dela, né, da Makoto, ele era um mestre de karatê, né? E quando ele morre, assim, ela tem a ideia de levar o estilo do dojo do pai dela para outras pessoas, expandir, né, para atrair mais alunos pro dojo e tal. Então, basicamente, ela quer restaurar o dojo do pai dela, mostrar o estilo de luta, o Hindokan, né, para atrair mais alunos. Tanto que a Makoto ela é uma personagem que ela usa um lenço amarelo no pescoço, que era um lenço do pai dela, assim. Então é muito legal, tem essa coisa da honra japonesa, né? De honrar o pai dela ali e tal. E é muito legal ver quem sabe lutar com ela, assim. É muito, muito legal mesmo, cara. Mas, né, nunca joguei muito com a Makoto. Bom, outro personagem, cara, que esse eu joguei um pouquinho mais, uma outra personagem também, uma karateca aí de peso, né? É a Hitomi do Dead or Alive, mano. Cara, Dead or Alive é um jogo de luta maravilhoso, fantástico e que infelizmente eu sinto que muita gente torceu o nariz pra ele porque ele parece jogo de hentai, assim, sabe? Ele é um jogo que, se você olha à primeira vista superficialmente, muita gente não leva ele a sério, né? O que é uma pena, porque ele é um jogaço de luta, cara. E é um dos meus jogos de luta favoritos, assim. Quando eu peguei o meu 360, o primeiro jogo, acho que eu comprei ali, ou os primeiros jogos, foi o Dead or Alive 4, cara. E eu joguei muito. Joguei muito o 3 também na casa do meu amigo, né, no primeiro Xbox, assim. E ele é um jogo de luta extremamente competente, né? Que não, diferente do Street Fighter, ele não a pegada do Dead or Alive não é poder, superpoder, Hadouken, essas coisas, né? É mais uma luta muito mais técnica, de agarrão, contragolpe e tal, arremesso, assim, muito legal mesmo, cara. E a Hitomi, que é uma das lutadoras do jogo, né? Ela é um personagem muito interessante, cara. Porque ela é uma lutadora alemã-japonesa, velho. Claro que ela é lindíssima, como todas as outras lutadoras do Dead or Alive, né? E ela é treinada em karatê, né? O pai dela treina ela desde a infância. E assim, cara,
claro que esses jogos eles tomam certas liberdades, né, com o karatê, com o movimento em si, assim, não é 100% fiel, né, mas é uma técnica de karatê um pouco mais fictícia ali, mas que é muito poderosa também. Ela é uma personagem extremamente poderosa no jogo, apesar de ela ser uma menina menor, assim. Quando você chega perto dos inimigos, cara, nossa, os ataques da Hitomi são maravilhosos, velho. A gente sabe pouco, infelizmente, sobre ela, né? Tudo que a gente sabe aí de informações é que ela foi treinada pelo pai e tal, e que ela entra no torneio Dead or Alive, lá no Dead or Alive 3, pra procurar um cara misterioso que se chama En, que é um lutador da série Dead or Alive e tal, que depois se mostra ser um outro personagem na série, então não vou dar spoiler, claro. Mas poxa, cara, se você nunca jogou Dead or Alive, dá uma chance. Se você gosta de jogos de luta, vale muito a pena, é um jogo maravilhoso, tá? E dá uma chance pra Hitomi, cara. Inclusive no último jogo ela tem uma roupinha bem tradicional, um kimono mesmo, de karatê com a faixa preta, assim, com uma faixinha na testa, tudo. Então ela é uma karateca aí maravilhosa pra você aprender as técnicas e dominar também, né? Continuando, cara, o nosso hall da fama aqui de karatecas, não posso deixar de mencionar o Ryu Hazuki, né, cara, do Shenmue, cara. Ele é o protagonista da série Shenmue, que é um jogo fantástico, né, lá do Dreamcast, que é um jogo que inclusive eu tenho que fazer episódio, porque ele é um jogo muito único ainda. Até hoje ele é um jogo muito singular, né, mano? Mas basicamente a história do Ryu Hazuki, cara, é que o pai dele, no começo do jogo, isso não é spoiler, tá? É o comecinho do primeiro jogo, né? O pai dele tem um dojo também na casa, o pai dele é mestre de karatê, né? Dá aulas lá no dojo, então ele cresceu aprendendo karatê com o pai. E um dia ele tá chegando em casa e ele nota na frente da casa dele um carro preto parado assim. Ele entra na casa e vai até o dojo, ele escuta um barulho assim no dojo, ele vai até o dojo. E ele vê que o pai dele tá lutando contra um cara que tá com umas vestimentas tradicionais chinesas, assim. E aí ele não sabe, né, se é um aluno, o que que é, tá rolando a luta ali. Só que ele vê que aquela luta ali é pra valer mesmo, cara. E aí ele tenta interferir, assim, pra ajudar o pai, porque o pai tá apanhando desse chinês, desse mestre chinês. E aí ele toma uma sova também, cai, assim, e a hora que ele consegue se recuperar, o pai dele já perdeu a luta ali. E infelizmente o pai dele toma um golpe fatal e morre nos braços do Ryu, né? E aí começa a história do Shenmue, né, cara? Onde ele vai descobrir quem é esse homem misterioso chinês que matou o pai dele. E aí o jogo se segue numa trilogia aí, que é um jogo bem legal também. Não é exatamente um jogo de luta, mas ele começou, né, como uma ideia de um jogo que expandisse o universo do Virtua Fighter, né? Então o Ryu, na verdade, ele era para ser o Akira do Virtua Fighter, lá no Sega Saturno ainda, só que o jogo ele foi tomando o seu próprio caminho e acabou virando algo diferente, que é o Shenmue, né? Apesar de ele não ser um jogo de luta tradicional, né, um contra um que a gente já conhece, ele é um jogo de RPG, onde você vai avançando na história do personagem, um jogo de ação e tal, e você vai aprendendo novos golpes, né? Vai dominando novos golpes e vai lutando contra oponentes cada vez mais poderosos ali, conforme a sua jornada vai te levando mais próximo desse homem misterioso, né? Então assim, cara, ele foi treinado em várias artes marciais, principalmente o karatê, né? O que é evidente no combate, você vê muitos golpes ali de karatê reais mesmo. Então não temos superpoderes nesse jogo, né? Nenhum tipo de especial, assim, é mais golpe mesmo. E o interessante do estilo de luta do Shenmue, cara, diferente de muitos jogos, era que, por exemplo, quando você aprendia algum golpe novo no Shenmue, ele não falava assim, aperte X, depois aperte A e B. Não, ele falava assim, você aprendia organicamente, como um aluno realmente aprenderia na vida real. Então, o mestre falava pra você assim, olha, pra você aprender esse golpe, você tem que dar um passo pra trás, defender e aí atacar com o teu braço. Então você tinha que traduzir isso pro controle, você tinha que puxar pra trás, apertar a defesa e dar um soco pra frente, sabe? Então isso era muito legal porque fazia você descobrir como era o golpe também. Você tinha que desvendar o que o mestre estava tentando te ensinar, né? Você tem que pular e aí no ar você vai dar um chute alto e aí conforme você abaixa você deve recuar e avançar em seguida. Então você tinha que fazer esses movimentos com o controle. Em nenhum momento aparecia na tela assim, aperte X, depois quadrado, depois bolinha, enfim, nada, né? Você tinha que ir decifrando mesmo. Bom, então o Shenmue, o Ryu, ele é um personagem muito carismático, né? Apesar de não falar muito no jogo ali. Mas é legal porque conforme você vai avançando no Shenmue, você vai aprendendo mais técnicas de karatê, né? Você vai lutando com outros mestres também, com outros lutadores, e você vai absorvendo a técnica dessa galera. Tem, por exemplo, uma parte que você está jogando no Shenmue 2,
que tem um velhinho, assim, que ele tá fazendo Tai Chi Chuan num parque, você pode ir lá conversar com ele, e ele te ensina algumas técnicas de Tai Chi Chuan que você pode aplicar nos seus movimentos para melhorar teu movimento também, sabe? Então é muito interessante, cara, né? E recomendo, se você nunca jogou Shenmue, recomendo. Ele é um jogo que não envelheceu tão bem, eu confesso, mas pela história, assim, vale a pena, cara, sabe? Vale a pena mesmo. E ele aí é o predecessor, né, da série Yakuza, pelo menos na minha opinião, assim, que é uma série maravilhosa também de jogos, né, Yakuza. Então não podemos deixar de falar, é claro, do protagonista de Yakuza também, que é o Kazuma Kiryu, cara. O Kazuma Kiryu, né, ele é o protagonista da maior parte dos jogos da série Yakuza, que na minha opinião é uma evolução ali das mecânicas do Shenmue, sabe? É aquele jogo linear de mundo semi-aberto ali, né? Onde você vai descobrindo mais sobre a história, né? Se envolvendo com outros personagens e tal. Só que diferentemente do Ryu do Shenmue, né? Que era mais focado ali no karatê, né? Aprender as técnicas corretas. O combate do Kazuma no Yakuza, cara, claro que varia de jogo pra jogo. Mas geralmente você tem 3 tipos de combate, tá? Na série Yakuza. Você tem um estilo que é mais rápido, um estilo que é mais desbalanceado e um estilo que é mais pesadão. E você pode trocar de estilos em tempo real conforme você tá jogando, sabe? Então, apesar do Kazuma não lutar literalmente karatê, assim, né? Ele tem muitos golpes ali, principalmente no modo de combate ali mais equilibrado, que são golpes diretos do karatê, assim. É claro que o Yakuza ele não se leva muito a sério, sabe? Como o Shenmue se levava, por exemplo. Então você pode, cara, pegar objetos do cenário para bater nos inimigos, até uma moto você pode pegar para bater na cabeça dos inimigos. Os golpes são bem brilhantes e coloridos, assim, ele é bem galhofão, sabe? Tem muito golpe de luta livre no meio também. Mas ele é um jogo muito gostoso de jogar, né? Se você nunca jogou a série Yakuza também, eu recomendo, cara, começar com o Yakuza 0, que é o comecinho da série, que é super legal também. Só você tem que estar acostumado com jogos japoneses, cara, porque ele tem cutscenes que demoram de 10, 15, às vezes até 20 minutos ali entre uma missão e outra. Mas ele é um jogo muito gostoso, você vai se aprofundando na história dos personagens, vai ficar querendo saber mais, né? Porque o Kazuma Kiryu, ele é um ex-yakuza, né? E, cara, ele vai se envolvendo com outros personagens e você vai vendo assim que, tipo, ele é um cara muito mais profundo do que parece, sabe? E eu não quero dar spoilers, cara, vale muito a pena, assim. Então, jogue Yakuza, você vai gostar. E é um jogo que tem é um jogo que virou uma série, tem vários jogos na série, vai se expandindo a história desse personagem, sabe? E ali você vai poder praticar o seu karatê, comprar golpes também, melhorar o seu personagem, né? Ele tem uma árvore de melhoria ali onde você pode comprar mais golpes também, sabe? Ele é um personagem que ele é conhecido por ter a força bruta, né? Mas ele também tem a disciplina, um código de honra dele. Isso se reflete nas decisões dele ao longo do jogo, né? Enquanto ele tenta fugir da Yakuza, né? Os caras perseguem ele vai tendo que proteger outros personagens durante o jogo. Tem amigos que se tornam inimigos, inimigos que se tornam amigos. Cara, jogaço, cara. Vale muito a pena se você gosta dessa vibe, assim, né? Bom, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o Akira do Virtua Fighter, cara. Só que o Virtua Fighter eu joguei muito pouco, sabe? Então eu vou dar só uma passada por cima, porque o Akira ele é um personagem icônico também, né? Ele é um personagem central do Virtua Fighter, cara. Ele é conhecido lá pelas suas habilidades excepcionais no karatê, né? Só que o karatê dele é um pouco modificado, cara. Ele pratica uma técnica chamada Bajikwan, que é uma arte marcial japonesa, né? Mas que incorpora elementos do karatê no seu estilo de luta também. Eu sei que ele é um personagem mais dedicado, mais sério, assim, mais estoico, né, cara? E a característica principal dele é que ele tá sempre, que nem o Ryu, ele tá sempre buscando aprimorar sua técnica. Esse é o motivo principal dele lutar. Como eu joguei muito pouco Virtua Fighter, por ser um jogo muito técnico, eu não vou falar muito sobre o Akira, tá? Então, eu sei que ficaram muitos personagens de fora hoje, né? Eu sei que você deve estar pensando aí, pô, mas você esqueceu de tal, do fulano e do ciclano. Mas eu queria falar sobre esses karatecas que eu tive mais contato, sabe? Esses lutadores porradeiros que eu tive mais contato, cara. Sabe? Então não quero falar muito sobre personagens que eu não conheço muito. E pra terminar, eu prometi pra você um pequeno bônus aqui, uma pequena DLC, que são alguns caras que não são exatamente karatecas, mas que são porradeiros, que eu acho personagens interessantes, são personagens legais também. E eu quero fazer uma pequena menção aí a eles também, né? Que é o Guy do Final Fight, né? O Guy é um dos personagens principais da série Final Fight. Ele é um mestre de artes marciais que luta pra limpar as ruas de Metro City do crime, cara. O Guy apareceu pela primeira vez no jogo Final Fight, lançado em 89.
Ele também aparece em outros jogos da série, bem como em vários jogos da série Street Fighter também, cara. Só que ele não luta exatamente karatê, né, cara? É mais um estilo de ninjutsu ali fictício, sabe? Mas ele é um personagem legal também, que me lembra inclusive o Ryu. Tem o Axel, né, do Streets of Rage, o Axel Stone também, que eu queria mencionar. Né, um dos personagens principais ali, é um ex-policial que luta contra o crime nas ruas de uma cidade fictícia também, né? E, enfim, cara, ele apareceu em todos os jogos da série, né? O 1, 2, 3 e o 4. E é o meu personagem preferido aí da série Streets of Rage. Me conta qual é o teu, cara, fiquei curioso. E é claro que eu não podia terminar a nossa sessão de porradeiro sem falar do Donatello, que é a minha tartaruga ninja favorita aí. Ele é conhecido, né, pela sua inteligência, ele manja muito de tecnologia, ele é bem nerdola, né? E eu gosto muito dele, cara, porque pela arma dele que é o bastão, né? Que tem o maior alcance de todas as outras armas, então você conseguia atingir os inimigos mais de longe, assim. E até no do Super Nintendo ali, quando você arremessava os personagens na tela com o bastão, era muito legal, cara. Enfim. Então eu queria deixar aí de bônus esses 3 personagens porradeiros que eu gosto muito, que é o Guy, o Axel e o Donatello também. Me conta aí, cara, quais são os seus personagens porradeiros preferidos dos videogames? E se você gosta de karatê, praticou, pratica, se você joga Street Fighter, se eu deixei algum personagem de fora, me conta aí. Bom, aqui é o Ninos, eu vou voltar pro dojo aqui treinar com o Sensei e eu te vejo no próximo episódio. Fui!